dia, feliz sábado a todos. Mais uma vez estamos aqui na casa do Senhor para engrandecer e louvar o seu nome. Espero que você tenha tido uma semana maravilhosa na companhia de Jesus, se preparado para estar esse momento aqui para adorar o seu santo nome. E mais uma vez, agora nós vamos iniciar então com o louvor. Que você possa ter um feliz sábado e que você possa se alegrar nesses momentos aqui e que possamos também dar um passo à frente na caminhada rumo ao céu. Vamos nos colocar em pé, por gentileza? Santo, 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 poderoso Deus, venho te adorar, venho te exaltar. Santo, 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 nosso Criador, eu entrego a ti o meu louvor. Santo, 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 poderoso Deus, venho te adorar, venho te exaltar. Santo, 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 nosso Criador, eu entrego a ti o meu louvor. Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Grandioso Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor conhece o nosso coração e sabe por que nós estamos aqui nesta manhã. Que o Teu Santo Espírito possa atuar de maneira poderosa e nos levando sempre ao entendimento e ao caminho. Que o Senhor abençoe cada um aqui representado, o Senhor abençoe essa pessoa e que possamos, Senhor, de uma maneira muito especial, te adorar neste sábado. Esteja conosco e abençoa esse culto que é feito para engrandecer unicamente o Teu nome. Amém. Bom dia! Que bom que vocês vieram hoje à casa de Deus para mais um sábado de adoração, um sábado de comunhão com o nosso Pai que está lá no céu. Eu hoje vim aqui para contar uma história para vocês muito legal, uma história que fala um pouquinho sobre saúde. Quem gosta de ter saúde aqui, de estar sempre bem? Ninguém gosta de ficar doente, né? E nós podemos ter saúde através dos nossos alimentos. Quem gosta de frutas? Ai, eu só vi 2 mãos levantadas. Ah, depende da fruta. As frutas são muito importantes para a nossa saúde. Sabiam que elas nos ajudam a crescer fortes e saudáveis? E cada uma delas tem uma utilidade para o nosso corpo. Por exemplo, quem gosta de abacaxi? É azedo o abacaxi? Mais ou menos, né? Ele tem o seu docinho também. O abacaxi, ele ajuda na nossa digestão da comidinha que nós comemos. E aí ele faz bem para o nosso corpo. Nós temos também a manga. Ai, manga é bom, né? Bem docinha. A manga ajuda, sabe o quê? Ai, ajuda-nos a crescer e ficarmos bem grandes. Nós temos também
A laranja. Quem gosta de laranja? Ai, laranja é bom, né? É bem saudável a laranja. Ela tem bastante vitamina C, que ajuda na defesa do organismo. E ela também ajuda o nosso... Ela tem bastante fibra que ajuda o nosso intestino a funcionar direitinho. E aí, a gente tem também o maracujá. Olha esse que pequenininho. O maracujá é bom, suco de maracujá, né? Muito gostoso. E o maracujá ajuda a gente a se manter calmos, tranquilos. E nós temos também a uva. Quem gosta de uva? Uva é muito bom, né? A uva, ela ajuda quando a gente tem problemas no pulmão, problemas de bronquite. Vocês estão vendo como as frutas ajudam em todas as coisas do nosso corpo? Tem também a maçã verde. Vocês já viram maçã verde? Já comeram também? É gostoso, né? A maçã verde, ela é muito boa, sabe para quê? Para nossa voz, para nossa garganta. Quem gosta de falar bastante aqui? Ah, é muito bom falar, né? Então, criança que fala bastante tem que comer maçã verde. E ela também é boa para anemia, para o nosso sangue, para ele ficar forte. Já a maçã vermelha, a maçã Fuji, ela também é boa para o sistema digestivo e também tem cálcio, que ajuda os nossos dentes e nossos ossos a ficarem fortes. Tudo é muito bom, né? Aí eu acho que eu já mostrei todas as frutas que eu tenho aqui. Mas agora eu quero falar de outras frutas. Vocês sabiam que nós também temos frutos? Ninguém sabia? A gente também dá fruto, vocês não sabiam? E sabe onde que está escrito isso? Aqui na Bíblia, o livro de Deus. Aqui no livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 22 e 23, diz assim, ó: o fruto do Espírito é aquele fruto que sai do nosso coração, quando a gente anda bem pertinho de Deus e de Jesus. O nosso coração dá frutos, frutos bons. Olha só o que diz aqui. Diz que quando a gente tem o Espírito, o fruto do Espírito é amor. Quem gosta de amar as pessoas? Ai, é tão bom a gente amar nossos amigos, nossos familiares, não é mesmo? As pessoas que precisam de ajuda. Diz também que a alegria também é o fruto do Espírito. Viver sempre sorrindo. Cadê o sorriso bonito de quem acordou agora? Isso, viver sorrindo, alegre, feliz. Diz que também é paz, quando a gente não fica brigando com ninguém, quando a gente se dá bem com todo mundo, não é mesmo? Diz também que o fruto do Espírito é longanimidade. Que é isso? Que palavra grande é essa? Ser longânimo é ser uma pessoa que tem paciência, que tem bondade, que gosta de perdoar os outros, né? E aí também a bondade é um fruto do Espírito, a mansidão, que é domínio próprio, que é você ser uma pessoa mais calma, não ficar, quando a gente às vezes fica bravo, não fica? Mas não deixar que isso tome conta do nosso coração, né? Dominar esse sentimento ruim que está dentro da gente, não é mesmo? Então, quando a gente tem tudo isso, a gente é mais feliz. As pessoas que estão ao nosso redor são mais felizes também. E aí a gente vive uma vida de alegria e de felicidade junto de Jesus. Mas o maior segredo de todos é não ficar longe de Jesus. Quando a gente anda assim, ó, bem juntinho com Jesus, a gente sempre vai ter os frutos do Espírito. Não é legal isso? Quem quer ter todos os frutos do Espírito para andar sempre juntinho de Jesus? Eu também quero. Então, agora a gente vai orar. Depois da oração, eu vou dar para vocês uma lembrancinha, que são umas frutinhas para você colocar lá no seu lápis, que logo você vai voltar para a aula, né? E aí você vai pôr no seu lápis para levar para a escola e lembrar que você precisa ter todos os frutos do Espírito. Depois da oração, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar? Querido Deus, muito obrigada por esse sábado feliz. Obrigada porque o Senhor está conosco aqui na igreja. E queremos pedir que venha nos ajudar a ter os frutos do Espírito. Amor, bondade, misericórdia, perdão. E possamos caminhar todos os dias ao teu lado. Em nome de Jesus, amém.
também, só um minutinho. Igreja de Deus, do povo de Deus, bom dia! Vocês estão bem? Mais ou menos. Pastor Pires, o senhor está bem? Firme e forte. Eu vou fazer mudar isso daqui. A gente está com a presença do Papa Francisco, quer dizer, Pastor Francisco aqui conosco hoje. Desculpa, a piada é velha, mas vale de vez em quando. Você sabe quem está sentado do seu lado? Sabe, não? Atrás? Pergunta o nome, dê bom dia. Aqui a gente tem o Dirceu. Como é que você está, Dirceu? Tudo bem? Como é que você está? Tudo bem? Tudo jóia? Você que sabe apresentar ela. Como é que é, Tamira? A Tamila e a Thay estão aqui com a gente. Ficou melhor, né? Essa semana eu ouvi uma frase muito legal. É assim: você adora Jesus pelo que Ele é ou pelo que Ele faz? Por que a gente ama Jesus? Porque a gente adora Jesus. E eu realmente pensei que muitas vezes a gente só adora Jesus por aquilo que Ele faz. Mas independente daquilo que Ele faz, aquilo que Ele é Deus. E Ele vale, vou dizer para vocês sinceramente, vale a nossa vida. E é disso que a gente vai cantar nessa manhã. Jesus, Tu és a minha vida. Eu gostaria que vocês, é uma música conhecida, que a igreja louvasse com todo entusiasmo nessa manhã. Jesus, Tu és a minha vida. Jesus, Tu és a minha vida. Jesus, Tu és o meu cantar. Tu és a estrada mais bonita. Eu quero caminhar por onde eu devo caminhar. Jesus, Tu és a primavera que faz a vida florescer. Tu és a chama da alegria que faz brilhar todo o meu ser. A melodia, a voz, o canto, a emoção. Tu és a força que me inspira a dar louvor na provação. Jesus, Tu és a esperança que faz vibrar meu coração. Jesus, Tu és a energia que move a vida.
Amém? Se Jesus é tudo na sua vida, se Ele vale a pena você viver, ou quem sabe até morrer por Ele, algo tem que nos deixar sempre tranquilo, sossegado, porque se for preciso, Ele move os céus para estar cuidando de cada um de nós. O Deus Criador do universo se fez homem, veio aqui e morreu para salvar você, também a mim. Por isso, a gente pode descansar tranquilo. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. A palavra do Senhor nos diz no livro de Hebreus, capítulo 4, versículos 14 a 16, o seguinte: Tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como o grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, pois, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Este é o momento
de nos achegarmos confiadamente junto ao trono da graça para acharmos a graça que precisamos. É por isso que convidamos a vocês, todos os nossos queridos irmãos da Igreja de Boqueirão, a todos vocês que nos visitam, recebam o nosso abraço, o nosso carinho, mas é o momento de nós orarmos a Deus, orarmos pelas suas necessidades, pelas minhas necessidades, pelas necessidades de todos os nossos irmãos. Temos muitas pessoas sofrendo perdas. Tivemos uma tragédia no Brasil ontem. Muitas famílias perderam seus familiares. Nós precisamos orar por essas pessoas, orar por todos os brasileiros, orar pelas pessoas que moram em países vizinhos nossos, que estão sofrendo, que moram nesse planeta. Também orar agradecendo as bênçãos que já recebemos. Por isso eu quero convidar você, nesse momento, a nos ajoelharmos e juntos conversarmos com Deus. Senhor, estamos cumprindo a este chamado feito e registrado no livro de Hebreus, para que nós possamos confiantemente nos achegar ao seu trono de graça, para buscarmos o socorro e recebermos o socorro que o Senhor tem a nos dar e tem a dar aos nossos semelhantes, os nossos irmãos, nesta ocasião oportuna. Precisamos da sua graça, Senhor. Precisamos do seu perdão. Precisamos da restauração que só o Espírito Santo pode proporcionar em nossa vida. Mas precisamos ser humildes, abrir a nossa mente, o nosso coração para que Ele possa entrar, fazer morada e nos restaurar. Portanto, nós pedimos que nos ajude a caminharmos contigo e aprendamos mansidão e humildade de Ti, querido Jesus, para que nós possamos permitir ao Espírito Santo fazer o milagre que nós precisamos. Estamos aqui suplicando por isso, suplicando por nós que estamos aqui presentes, aqueles que não puderam vir, parentes, familiares, pessoas pelas quais nós oramos constantemente, que sofrem pela distância de Ti, sofrem por doenças, sofrem pela situação financeira, mas também queremos orar pelas pessoas que nós não conhecemos, pessoas que estão sofrendo perdas irreparáveis, como foi o caso que aconteceu ontem no Brasil, quando estourou aquela barragem, e muitas vidas foram ceifadas, deixando os seus familiares. Talvez muitos daqueles que morreram nesse acidente jamais serão achados. Senhor Deus, quantos desastres, quantas coisas terríveis estão acontecendo, para nos alertar como seres humanos, que Jesus tem que voltar logo, para que nós possamos nos preparar. Que nós e também todas as pessoas que vivem nesse planeta possam identificar os sinais e entregar o coração a Jesus. Também queremos agradecer pelas bênçãos já recebidas, agradecer por toda a proteção, por toda a graça e pela misericórdia, agradecer acima de todas as coisas pela certeza da salvação e pelo dom da vida, porque enquanto há vida podemos nos arrepender, existe esperança para nós e também podemos ser disseminadores da esperança. Obrigado, Senhor. Querido Pai, dá-nos a paz que precisamos. Prepara a nossa mente e o coração para a mensagem que teremos daqui a alguns minutos. Primeiro a mensagem cantada e depois a mensagem falada. Que o Senhor possa estar com a pessoa que apresentará, as pessoas que apresentarão a mensagem cantada e também com o pastor Luiz Francisco, que trará para nós a mensagem desta manhã, a mensagem falada. Que nós possamos receber de Ti este alimento maravilhoso, sermos nutridos e a nossa saúde espiritual possa ser melhorada. Por favor, aceita a nossa prece, é o que nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém.
vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar, nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito, viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Por que será que ainda não aconteceu? Por que razão não temos fogo a queimar? Pecados escondidos, uma fé adormecida, mandamentos que insistimos em quebrar. Por que razão? Por que será? Temos tudo nas mãos, mas não há fogo no altar. Mas quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar, nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito, viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. E aí? Tudo bem com vocês? Muito bem. Bom dia para aqueles que eu ainda não vi. Oi para aqueles que eu esbarrei e não consegui cumprimentar ainda. E no mais a gente vai se falando, né? Muito bem, meus amigos. Vamos para Gênesis capítulo 45. É aqui que nós começaremos as nossas considerações de hoje.
Gênesis 45 vai abrir a última cena, ou melhor, o último ato da saga de José dentro da Bíblia, certo? Ela vai inaugurar ali então uma transição, é onde os primeiros patriarcas vão desaparecer da história, um novo ciclo vai começar. Então, em Gênesis 45, até o final do livro de Gênesis, agora o capítulo 50, vai preparar você para o Êxodo. E junto com esse final de ciclo, nós vamos nos despedir de José aqui. Ele vai se apresentar aos irmãos depois de todos aqueles estratagemas que você bem lembra. Então, eu não vou entrar em detalhes, porque a história de José é bem conhecida. E eu já vou partir do pressuposto que você tem um conhecimento prévio dela. Então nós só vamos ali pegar alguns detalhezinhos, certo? Dentro da construção do texto bíblico, principalmente quando nós vamos falar agora da formação, da composição dos personagens, nós temos dois grupos grandes. E dentro desses grupos nós vamos ter subdivisões, obviamente, tá? Mas esses dois grupos, eles são denominados da seguinte forma: nós temos os personagens que são considerados personagens planos, e nós temos personagens que são considerados personagens circulares. O que isso significa? Não é nada muito complicado. Os personagens planos são aqueles que têm suas atitudes retas, coerentes do começo ao fim. Seu caráter basicamente não sofre alteração. Eles são personagens constantes, tanto para o bem quanto para o mal. Os personagens circulares são o oposto disso. São aqueles personagens que durante a sua caminhada, ou pelo menos no relato, tá? Só um parênteses, eu acredito que você já saiba, mas vale a pena lembrar que aquilo que nós temos de informação sobre os personagens da Bíblia aqui não é tudo o que aconteceu na vida deles. Você sabe disso. Foram trechos selecionados da vida dos personagens que foram registrados aqui, para funções específicas. Então esses personagens que são circulares, eles têm seus altos e baixos, tá? Eles tiveram grandes momentos onde eles atingiram um pico espiritual, e tiveram momentos em que eles desceram ao vale. Alguns exemplos, tá? Você consegue me dar um exemplo aí de um personagem circular que tenha seus altos e baixos registrados na Bíblia? Davi, Salomão, quem mais? Elias, Sansão, Pedro. Qual é a função desses dois grandes grupos? Esses dois grandes grupos, eles têm uma função pedagógica, tá? Quais são as funções deles? Bom, os personagens reais, os personagens circulares estão ali para você ver a realidade. E os personagens planos estão ali para você ver o ideal. Certo? Então os planos estão ali para você ver o ideal. Os circulares estão ali para você ver o real. Você consegue me dar um exemplo de um personagem plano? Daniel. Quem mais? O próprio José, que é o que nós vamos falar hoje. Então pensa assim: se a Bíblia tivesse construída só por personagens como José, como é que ficaria a tua saúde espiritual? Beira do suicídio, quase sempre. Que você ia olhar a desgraça que é a tua vida, os teus erros, os teus problemas, os teus defeitos, e você iria olhar para pessoas como José e Daniel, você ia se desesperar e você ia fatalmente desistir em algum ponto da sua caminhada. Então, com a presença desses personagens, você vai ver o seguinte: eu me identifico muitas vezes com o personagem fulano, sei lá, Davi, Salomão. Tenho meus altos, tenho meus baixos, tenho meus momentos de vitórias, tenho os meus momentos de derrotas. Então eles estão ali para você entender que a vida é desse jeito, e que não é porque você tem os seus altos e você tem os seus baixos que você está perto ou longe de Deus, ou que você tem ou não tem condições de salvação, entendeu? Eles estão ali para você entender que a vida é assim. Porém, os personagens planos estão ali para você entender que existe um ideal. Então a ideia basicamente é a seguinte: os personagens circulares estão ali
para mostrar para mim o que eu sou, mas os planos estão ali para mostrar para mim o que eu posso ser. Hoje nós vamos falar daquilo que você pode ser. Então, José é basicamente aquele cara que eu e você queremos ser quando crescer, né? E esse trechinho de texto então vai servir para a gente dar uma olhada justamente nisso. Então pega lá, Gênesis 45, a partir do verso 4, é o exato momento em que José se revela aos seus irmãos, e eu quero que você preste atenção no discurso dele, tá? Nós não vamos gastar tempo aqui no momento da revelação, mas sim no que ele fala, que é extremamente importante. Então olha só, verso 4 diz assim: disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Preste atenção agora. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haveres vendido para aqui, porque foi para a conservação da vida que Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim, Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador de toda a terra do Egito. Eu não sei você, mas eu gosto de imaginar as coisas quando eu estou lendo. Você sabe que o estratagema de José foi muito complexo para ele esconder sua identidade dos irmãos, né? Primeiro porque fisicamente seria muito difícil de reconhecê-lo, dados os anos que passaram desde a separação deles, e porque José estava completamente caracterizado como um egípcio aqui. Então lembre-se, o jeito que um judeu se vestia, o jeito que um egípcio se vestia era muito diferente. Então quando você imaginar José aqui, você não pode imaginar José agora com uma barba tipo a minha, ou com uma roupa comprida e tal. Você tem que imaginar ele completamente sem pelos, porque era assim que os egípcios viviam, com aquele olho pintado, com aquele negocinho branco na cabeça. Ele era um egípcio, entre aspas. Então fisicamente era quase que impossível reconhecê-lo. Outro detalhe: no começo do estratagema diz que José conversava com seus irmãos por intérpretes. Então ele fez de conta que ele não sabia o idioma dos irmãos. Ele pegava e usava intérprete para conversar. Então imagina nesse momento da história aqui, em que José simplesmente começa a conversar com eles no idioma deles. Sabe aquele gelo na espinha assim? Já começou. O segundo ponto em que eles entram em desespero é quando José fala assim: pois é, eu sou José. Lembra que ele não era conhecido por José. Você lembra o nome dele nessa época? Isso, Zafenate Paneah. Esse era o nome dele. E agora ele se revela. Então pensa na cara, eu consigo ver o semblante dos 11 ali. E o semblante deles dizia basicamente o seguinte na testa deles: morremos todo mundo. Foi-se. Então José antecipa esse momento e diz assim: ei, calma lá, vamos estabelecer algumas coisas aqui. Primeiro, não se preocupem, porque não foi vocês quem me trouxeram para cá. Quem me trouxe para cá? 3 vezes, num curto espaço de tempo, por 3 vezes José deixa claro: Deus me enviou para cá. E são nesses 3 pontos que nós vamos nos deter. São 3 assuntos diferentes, são 3 razões diferentes que José apresenta para ele estar hoje vivendo no Egito. Como o assunto do momento é discipulado, é missão, nós vamos aproveitar esses 3 momentos para falar justamente disso. E quem sabe hoje a gente consiga expandir um pouco mais o nosso conceito sobre discipulado, sobre missão, sobre o nosso papel, sobre a nossa identidade e etc, etc e tal. Então vamos voltar para o texto lá, e agora a gente vai destrinchar isso um pouquinho. O primeiro motivo está no verso 5 e no verso 6.
Ele diz assim, ó: agora pois não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haveres vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura e nem colheita. Então qual foi o primeiro motivo que Deus teve para levar José ao Egito? Qual foi? A fome. A fome. Lembra, e agora eu quero que você faça o seguinte exercício. Eu quero que você se coloque no lugar de José. Porque é muito fácil, sabe, a gente dizer assim: ah não, Deus conduz a minha vida, Deus me trouxe até aqui, Deus me levou para lá. A gente usa tanto esse negócio que quase chega a ser um clichê. Mas eu quero que você preste atenção na profundidade do que José está dizendo. Nós estamos no comecinho do ano, né? Então nós ainda estamos aqui no momento em que boa parte de vocês estão conseguindo cumprir com os votos e as promessas de ano novo. Então, aqueles que fizeram voto de fazer ano bíblico ainda estão conseguindo perseverar em Gênesis aí. Quando chegar a primeira genealogia, 75% de vocês vão desistir, né? Muitos de vocês provavelmente falaram: não, esse ano eu vou fazer exercício físico, vou para a academia, até chegar ao acampamento de carnaval, ou o primeiro feriado, e assim vai. E se eu fizer a seguinte pergunta para você agora: olha para 2018 e veja se você consegue identificar os momentos em que você viu Deus presente na sua vida. Vai, 20 segundos para você fazer isso. Conseguiu? Sim ou não? Quantos conseguiram? Levanta a mão. Quantos não conseguiram? Tá. Quantos não querem levantar a mão? Levanta a mão. Então é assim. Segunda pergunta. Nessa pequena retrospectiva, quantos momentos foram bons? Muitos, poucos ou todos? Essa é a parte mais clichê de todo esse exercício, porque a gente tem uma tendência natural de ver Deus aonde? Agora, você não é mais você é José. Olha para trás. Que momento bom ele teve. Onde José viu Deus na vida dele? Na traição dos irmãos? Ele viu Deus na vida dele dentro do buraco? Ele viu Deus na vida dele quando ele foi vendido a Potifar? Ele viu Deus na vida dele quando ele foi enganado pela esposa de Potifar? Ele viu Deus na vida dele quando ele estava preso? Ele viu Deus na vida dele quando ele foi liberto da prisão? Porque se você for ver os bons momentos, os momentos felizes da caminhada de José, não foram os momentos cruciais para ele chegar onde ele chegou nesse exato momento. Foram as desgraças que foram acontecendo na vida dele que trouxeram ele até ali. É algo meio que parecido com a teoria do caos. Se ele não tivesse sido traído pelos irmãos e vendido pelos irmãos, ele não tinha ido ao Egito. Se ele não tivesse ido ao Egito, ele não seria conhecido de Potifar. Se ele não tivesse sido conhecido de Potifar, ele não teria trabalhado na casa de Potifar. Se ele não tivesse ido trabalhar na casa de Potifar, ele não teria sido assediado pela esposa de Potifar, e ele não teria ido parar na cadeia, ele não teria decifrado o sonho do padeiro e do copeiro, que serviu de base para depois o copeiro lembrar dele no momento em que o faraó teve o sonho, que ele pôde decifrar para livrar o Egito da fome. Não peço para eu repetir, eu não vou conseguir. Mas você está entendendo o que é você ter o tato e a sabedoria e a ciência de como é a tua vida e de saber como Deus está conduzindo a sua vida? Porque se tem um indivíduo que tinha tudo para ser o cara mais ingrato do mundo, para estar fora da igreja, para reclamar e para dar chute em tudo, era José. Agora ele olha para tudo e diz assim: filho, não,
de boas. Porque se eu estou aqui, é porque Deus me trouxe aqui. Por quê? Porque tinha um problema que ia acontecer aqui, e Deus precisava de mim aqui para resolver esse problema. Na nossa geração mimimi, se alguém postasse isso no Facebook, ia ter um carrilhão de comentários dizendo: nossa, é metido, é exclusivista, é arrogante, é blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. José era sensato. Ele simplesmente sabia o propósito para o qual Deus tinha chamado ele. E isso não tem nada a ver com arrogância, com orgulho, com soberba, com exclusivismo, com se achar melhor do que os outros. Muito pelo contrário. Só que ele tinha essa visão. Deus me trouxe para cá, porque através de mim Deus pôde alertar o faraó, pôde decifrar o sonho para faraó, para que a fome fosse resolvida. Então perceba, a primeira coisa relacionada à missão: você tem algo imediato para fazer. Deus te colocou em determinados lugares para você resolver as necessidades imediatas daqueles lugares. Isso vai te levar a fazer uma segunda pergunta, que é simples, mas ao mesmo tempo muito profunda. Por que você trabalha onde você trabalha? Por que você estuda onde você estuda? Por que você mora onde você mora? Por quê? Ou será que você nunca parou para pensar que até mesmo nesses momentos e nessas situações Deus pode ter conduzido a sua vida? Eu não estou dizendo que isso é predestinação como alguns imaginam, muito pelo contrário. Mas é um processo de condução divina. Porque se eu coloco e se eu entendo que Deus guia os meus passos, por que Deus só guia os meus passos quando uma doença é curada, quando eu ganho um aumento, quando eu consigo trocar de carro, quando eu consigo comprar uma casa? Por que é só nesses momentos que eu acredito que Deus conduz a minha vida? Por que eu não acredito que Deus conduz a minha vida num processo de mudança? Por que eu não acredito que Deus conduz a minha vida no curso que eu estou fazendo na faculdade, ou na escola que eu estou estudando, ou no bairro que eu estou morando, na casa que eu estou? Por que Deus te colocou ali onde você está? Que tipo de necessidades essa empresa, essa escola, essa sala de aula, essa rua, que tipo de necessidades esses lugares têm, para que Deus se deu o trabalho de colocar você lá? E aí vem uma terceira pergunta: o que Deus deu a você para resolver esse problema lá? A gente fala muito em dons, sim ou não? Já fizeram teste de dons? Alguns já fizeram, né? A gente faz. A gente sempre canaliza os dons, essas coisas assim, para atuar onde? Aqui. Só que a gente não pensa que os dons que Deus nos deu, 90% do tempo são para ser usados lá, não aqui. E se o dom que Deus te deu, Ele deu para usar lá na empresa e não aqui na igreja? O que você está fazendo lá? Qual é o problema que vai aparecer um dia lá? Que Deus se deu o trabalho de mexer na sua vida para colocar você lá para resolver. Essa percepção nós estamos perdendo, que é algo que José tinha. Então é por isso que eu digo para você, não tem nada a ver com orgulho e com arrogância. Ele sabia muito bem quem ele era, ele sabia muito bem quem Deus era, e ele sabia muito bem o momento em que ele estava vivendo. Então por isso ele pode dizer: não se preocupem, porque tudo o que aconteceu foi necessário, entre aspas, acontecer para que eu estivesse aqui no momento em que Deus desse o sonho para o faraó, para que eu pudesse ajudá-lo a resolver o problema da fome. E ainda tem mais 5 anos pela frente. Então o primeiro aspecto da missão, ela está relacionada ao seu presente. Tem algo agora que Deus precisa de você para resolver. Segundo motivo, está no verso 7. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Segundo ponto, ele olha para os 11 e diz assim: não se preocupem, não se irritem, não se incomodem. Por quê? Porque é para que a linhagem de vocês fosse preservada que Deus me trouxe até aqui. Aí você pode perguntar: qual é a relevância disso? Total.
Você tem que entender o seguinte: José está olhando para trás agora, e ele está percebendo o seguinte: Deus tem um plano, que nós popularmente na Igreja Adventista do Sétimo Dia chamamos do quê? Plano da salvação. Quando começou esse plano da salvação? Quando? Desde antes da fundação do mundo. Quando ele foi colocado em prática? No exato momento do pecado. O pecado aconteceu, o plano da salvação começou a entrar em vigor no exato momento. Qual é a grande promessa do plano da redenção? Qual é a grande promessa? Gênesis 3,15, o que está escrito lá? Vou pôr inimizade entre você e a mulher, entre a sua semente e a sua semente, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, o que Deus promete para a mulher naquele dia? Que vai haver uma semente. O que é o plano da redenção? É a trajetória até a chegada da semente, ou a encarnação dela, certo? Você vai acompanhar o livro de Gênesis todinho, você vai ver Deus preservando esta linhagem. Então, de Adão vai para Sete, de Sete vai para Enoque, de Enoque vai para Noé, de Noé vai para Sem, de Sem vai para... Lasque, viu o que dá no ler genealogia? Bem feito. De Sem vai para Terá, de Terá vai para Abraão, de Abraão vai para Isaque, de Isaque vai para Jacó, e de Jacó vai para quem? Até esse momento nós não sabíamos, porque só vai ser revelado em Gênesis 49, quando Jacó estiver no seu leito de morte e abençoar seus filhos profeticamente, e aí ele vai falar de Judá, não é de José, é de Judá. Agora pensa, o que José está querendo dizer aqui quando ele diz assim: Deus me enviou até aqui para preservar a vossa posteridade, a vossa sucessão. O que aconteceria se todos os filhos de Jacó morressem de fome naquele período de 7 anos de seca? O que aconteceria? Acabou com a linhagem da semente. O plano da redenção seria interrompido. Então, qual é o segundo aspecto importante aqui, relacionado à missão e discipulado que José está trazendo à tona? Eu tenho uma participação no plano da redenção. Eu tenho uma participação no plano da salvação. Através de tudo isso daqui, livrei o povo da fome, necessidade imediata. Porém, nós temos algo que é maior do que isso. O plano da salvação precisa continuar, e é para isso que Deus mandou até aqui, para que a posteridade de vocês fosse assegurada viva. E agora o plano da salvação tem condições de continuar. Qual é a sua participação no plano da redenção? Segundo aspecto. Até desafinei. Segundo aspecto. Lembra que eu falei que esse momento aqui marca o início de uma transição dos patriarcas agora para Moisés e para o Êxodo? Todas as promessas que Deus fez, ou a grande maioria das promessas que Deus fez a Abraão, elas vão começar a atingir o seu grande cumprimento a partir daqui. Quando Deus faz a aliança com Abraão em Gênesis 15, ele diz o seguinte: sabe e entende que a tua descendência será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. José vai trazer a descendência de Jacó para cá, que é a descendência de Abraão, vão morar na terra de Gósen, que é onde vai se desenvolver todo o processo do êxodo. Então José também está ali para que as promessas que foram feitas aos seus antepassados começassem a se cumprir. Ele é um veículo de cumprimento de promessas. É assim que o plano da salvação se desenvolve. E aí você já vai perceber uma coisa, que a tua missão não é tua, que você não vai começar a sua missão do zero aqui nessa terra. Nós sempre vamos dar continuidade a um caminho que já trilharam antes de nós. Nós não estamos abrindo estrada nenhuma. Isso sim é arrogância, é achar que hoje nós estamos abrindo caminhos que não foram abertos antes. Nós estamos aqui hoje porque outras pessoas estiveram antes de nós.
Se Deus age na minha vida e na sua vida hoje, é porque Ele agiu na vida de outras pessoas antes de nós. Porque o plano da salvação não é interrompido em épocas. Isso é teoria da dispensação, nós não acreditamos nisso. O plano da salvação é uma linha contínua, de Gênesis a Apocalipse. E quando chega a nossa vez, ou nós ajudamos ou nós atrapalhamos. Mas você não é um ponto sozinho nesse quadro. Então, se você está aqui hoje, no dia 26 de janeiro de 2019, congregando numa igreja adventista do sétimo dia, é porque alguém trouxe essa mensagem para o Brasil em algum tempo da história. Pergunta: quem foi e como foi? Você sabe? E se a mensagem chegou no Brasil, é porque ela chegou na América do Sul. Quem chegou e como chegou? Você sabe? E se ela chegou aqui na América do Sul, é porque alguém lá dos Estados Unidos enviou para cá. Quem foi e como foi? Você sabe? O que eu estou pregando para vocês hoje, acho que foi meu último sermão antes de entrar em férias lá no meu distrito. Eu fiz um exercício muito simples, com aqueles que já são velhos de casa. Os novos, não se turbe o vosso coração, tá? Você ainda vai ter tempo para aprender isso. Mas os mais antigos de casa, eu fiz um exercício muito simples. Pega um papel e escreve o nome de 5 pioneiros da igreja. Está sem papel? Tenta fazer uma listinha de cabeça. 5 pioneiros. Se você está com dificuldade, eu já posso dizer o seguinte: você tem um sério problema com a sua missão, porque você nem sabe qual é. Porque se você não sabe o que te trouxe aqui, você não tem como saber o que vai te levar adiante, e o que você precisa fazer adiante. Isso é um fato. Isso é um fato. E esse é um dos grandes problemas, e uma das grandes causas do porquê nós estamos flertando com um monte de coisa estranha para a gente. Porque a gente não sabe mais quem é. Não sabemos mais de onde viemos. E quem não sabe de onde veio, amigo, não sabe para onde vai. Como é que eu posso saber qual é o meu papel dentro do plano da redenção, se eu não sei em que momento do plano da redenção nós nos encontramos? Em que momento do plano da redenção nós estamos, para você saber qual é o seu papel e qual é a sua missão? Porque a sua missão está relacionada ao momento do plano da redenção em que nós estamos. E é isso. A menos que você seja da outra linhagem. Porque se você for da linhagem de Deus, se você é daquele que está seguindo a linhagem, Adão, Abraão, Isaac, Jacó, a missão que você tem é uma extensão da missão deles. Mas qual foi a última vez que nós paramos para ver o mundo desse jeito? Para ver o nosso papel desse jeito? Então entenda, se eu não sei o momento do plano da redenção que nós estamos, ou vou deixar numa linguagem mais simples, se eu não sei dizer e estabelecer o momento da história em que eu estou vivendo, eu não posso dizer que eu sei qual é a minha missão. Não tem como, a menos que eu crie conceitos genéricos. Mas para quem é da casa há mais tempo, você lembra que a senhora White tem um jargão que ela traz consigo em muitos momentos para elucidar um conceito que ela chama de verdade presente. O que é verdade presente? Você tem ideia do que significa esse conceito, verdade presente? É a missão específica para aquele momento do plano da redenção. É isso. O problema é, nós estamos nos contentando em ser genéricos, quando deveríamos nos preocupar em ser mais específicos. Porque se a minha etapa do plano da redenção não se cumprir, aí vai acontecer outro porém, que é o futuro. Trava, ou a coisa começa a acontecer apesar de mim. Terceiro ponto, verso 8.
Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador de toda a terra do Egito. Aqui é um negócio interessante porque tem um detalhe bem sutil. Quando José diz o seguinte: assim foi Deus que me enviou para cá, por quê? Porque me pôs por pai de Faraó. Quando o Faraó apresenta José, o que ele diz para o povo? Quem era o único que estava acima de José? Faraó. E o que José diz aqui? Não. O Faraó pode ter me colocado abaixo dele, mas Deus me colocou? Como? E em que sentido? Poder? Não. Influência. Influência. Por que José se considerava como pai de Faraó? Porque ele tinha a noção de que Deus o colocou ali para ser uma boa influência para Faraó, para mudar a cabeça do Faraó. Por isso ele estava como pai, como responsável pelo Faraó. Ele conseguiu, sim ou não? Claro que conseguiu. Se ele não tivesse conseguido, nem teria sequência depois da história que ele explicou o plano, o sonho a Faraó. Lembra? Ele explica o plano, ele diz para Faraó: pegue alguém que cuide disso daí, que separe 1/5 de toda a colheita e coloque ele como administrador de tudo isso. O que o Faraó faz? Pois é você. Por quê? Por que o Faraó fez isso? Porque o Faraó não queria se incomodar. Por que o Faraó fez isso? Porque ele viu algo em José que era diferente de todos os outros. E aí eu encerro as considerações desses 3 pontos dizendo para você o seguinte: que tipo de influência você exerce onde você está? Entenda, você não vai conseguir executar a sua missão se você for influenciado e não influenciador. Qual é o grande problema? Nós hoje nós estamos aprendendo, estamos criando esses conceitos, estamos tendo a noção de que nós estamos aqui para sermos enviados, sim ou não? Mas enviado para quê? Primeira pergunta. Segunda pergunta, para onde? Terceira pergunta, como é que você vai voltar de lá? A gente até faz a primeira pergunta. Muitos chegam até a segunda. Quase ninguém pensa na terceira. Porque depois de todos os anos que José passou no Egito, ele ainda era filho de Jacó. A sua identidade não mudou. Qual é o nosso principal problema hoje? É que nós estamos enviando, e os que nós estamos enviando estão se perdendo pelo caminho e não estão voltando mais. Por quê? Porque não influenciam, são influenciados. Por fim, eu quero que você pense justamente nisso. Se os lugares em que eu estou e que Deus me colocou não mudaram pela minha presença lá, é porque eles estão me mudando. Tenha sempre isso em sua mente. Se os lugares em que você atua não mudaram pela sua presença, é sinal de que você está sendo mudado pelos lugares que você frequenta. Porque não tem um terceiro caminho. Não tem uma terceira via. Ou você muda ou você é mudado. O Egito mudou por causa de José. O mundo mudou por causa de José. A família de José mudou por causa de José. Quem tinha contato com José de alguma forma mudava. E as pessoas que têm contato contigo? Mudam? Ou você muda? Então lembre-se, o êxito
em executar a nossa missão está intimamente relacionada a eu saber e conhecer os caminhos que outros trilharam antes de mim. A minha missão está relacionada ao meu passado, porque ela é uma extensão daqueles que atuaram pela causa de Deus antes de mim. Conheça a sua história, saiba de onde você veio, valorize os homens que sangraram para que você estivesse sentado nesses bancos hoje. Não foram poucos. Não venha com essa falsa piedade. Não, mas o meu negócio está ligado diretamente a Cristo. O plano da salvação não tem saltos. Não tem saltos. Essa linhagem foi ininterrupta durante toda a história da Terra. Você tem que saber e conhecer isso. Segundo ponto. Deus te conduziu hoje em lugares e circunstâncias para que você torne o mundo melhor hoje. Quanto a isso, você não tem desculpas. Não existe nada mais desgraçado para um cristão do que passar pela história dos outros sendo irrelevante. Se você entrou e saiu da história das pessoas sem relevância nenhuma, você é o pior tipo de gente que existe. Você é exatamente aquele que Deus diz em Apocalipse capítulo 3, eu vou vomitar da minha boca. A maior maldição para o cristianismo é a irrelevância. Então faça a diferença. Não precisa ser na África, na Angola, nos grandes países, mas na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua escola. Torne esse lugar melhor porque você está lá. Terceiro ponto. Você está abrindo o caminho para o plano da salvação continuar depois de você. Então tome cuidado com o legado que você vai deixar. Porque a tua missão não vai acabar depois que você fechar os olhos. Ela vai continuar através de pessoas que vão seguir o seu exemplo. Até Jesus voltar. Porque nós não somos um ponto solto na história. Estamos amarrados ao passado para viver o presente e construir um futuro que eu espero e oro para que seja um futuro bem breve, onde nós vamos ver Jesus voltar. E aí será a consumação não da nossa missão, não da missão da igreja adventista, mas de toda a história da salvação que se desenvolveu desde o céu, no dia em que Deus desenvolveu esse plano, até o dia em que Ele prometeu para Adão e para Eva que iria resolver o pecado, até a eternidade. Que você faça parte disso e que mais histórias sejam construídas através da sua história. Para você entender o que isso significa, nós vamos assistir ao batismo daqui a pouco, que é exatamente isso, é a continuação de uma história que foi construída e que começou a ser construída algum tempo atrás, ao qual eu tive o privilégio de fazer parte por pelo menos um pouquinho, e outros estão continuando após mim. Que Deus te abençoe e que você faça parte do plano da redenção e não só seja um espectador dele.
morte, mas que amor é esse que não se explica, pois ninguém entende, não cabe dentro da gente. Perfeito, tão bonito, maior que o infinito, é o amor de Deus. E vou cantar, pois vou pra Canaã, eu vou pra Canaã. E vou sorrir, pois vou pra Canaã, eu vou pra Canaã, eu vou. Eu gostaria de chamar os amigos, os parentes do Dudu e da Lohane para que viessem até aqui à frente. Estão conseguindo enxergar eles aí? Esse é bom porque vai ser um batismo que eu não vou precisar fazer esforço nenhum para emergir eles. Eles estão basicamente submersos aqui, né, Dudu? Sobe aqui. Como eu falei para vocês, o plano da salvação, o processo de salvação não é um ponto isolado. São pequenas participações que Deus proporciona a cada um de nós na história da vida de outras pessoas, que vão criando outras histórias, outros momentos. E é assim que a linha do plano de Deus vai sendo tecida na humanidade. Sabe, ela não é feita com fios, com agulhas, mas a história e a linha do plano da redenção é construída através de mãos que vão sendo dadas, desde a primeira geração de seres humanos que pisou nessa terra, até a última geração, que com seus olhos verá Jesus voltando. Algum tempo atrás, alguns usaram a expressão "ninguém solta da mão de ninguém" para falar de conceitos que nem são tão importantes para nós hoje. Eu queria pegar essa frase para tentar fazer você entender o que é o plano da salvação. É exatamente isso. É aquele que entende e acredita que um dia foi salvo pelo sangue de Jesus, segurando a mão de outras pessoas, para que essa corrente atinja a sua plenitude, que é a volta de Cristo. Se nós estamos aqui hoje é porque alguém segurou na mão deles, porque Deus me proporcionou segurar na mão deles, e eles estão segurando nas mãos de outras pessoas. E cada um daqueles que estão aqui à frente
tiveram um pedacinho de participação nessa história. Então, enquanto a gente assiste o batismo do Lulu e do Dudu e da Lohane, eu queria que você pensasse: a sua história está ligada à história de quem? Como é que o teu passado foi construído para que você chegasse aqui hoje? Como é que você vai construir um futuro através da salvação de outras pessoas? Pensa nisso. Aqui. Segura assim. Segura firme. Assim. Pai, o Senhor sabe da alegria que a gente tem de poder participar desse momento juntos. Todas as pessoas que nós gostaríamos que estivessem aqui hoje, ou quase todas, estão aqui para comemorar essa decisão junto conosco. Eles são pequenos, mas estão convictos daquilo que querem seguir ao teu lado e da história que querem construir. E hoje eles têm um privilégio que muitos de nós não tivemos, que é começar essa história desde muito cedo. Então, Pai, abençoa bastante o Dudu, e que ele cresça nos teus caminhos, se desenvolva nos teus caminhos, porque desde já ele é batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu treinei um monte lá atrás para falar Eduardo, mas não consigo, é Dudu. Então vai assim, né? Pai, da mesma forma nós pedimos a Ti que batize a Lohane, não só nas águas nesse momento, mas que ela seja preenchida pelo Espírito Santo. Que o Senhor multiplique os seus dons, que o Senhor lhe capacite, que o Senhor ensine a ela desde já o seu papel na história. E que ela seja uma bênção para a sua família, para a nossa comunidade, para a tua igreja e para o plano da redenção. Que ela seja uma protagonista nessa história, Pai, e não somente uma espectadora. E é por isso, Pai, que dando um início a essa história, nós a batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amigos, vocês me conhecem já de algum tempo, a gente passou algum tempo juntos e vocês sabem que eu não tenho muito hábito de fazer apelos, essas coisas assim, mas hoje eu queria fazer um apelo especial para vocês. Eu sei que existem pessoas aqui que ainda estão nas fases de estudos, que ainda estão se preparando, que ainda estão conhecendo, e eu queria desafiar você a dar um passo de fé em toda essa história. Não se preocupe com o que você vai comer, ou o que você vai beber, como vai ser o seu emprego, como vai ser a sua vida daqui para frente, porque isso não pertence a você, isso pertence a Deus. Então, se essas coisas ainda te trazem dúvidas, entrega teu caminho ao Senhor, confie nele, o resto Ele vai fazer. Eu te dou a certeza plena e absoluta que mal não vai te acontecer. Como diz o salmista, nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Deus vai te abençoar. E eu queria fazer um outro apelo para aqueles que já são da casa há algum tempo. Eu não sei quais são os planos que você traçou para 2019, eu não sei o que está na sua agenda. Como eu falei, algumas coisas eu posso presumir. Eu vou me exercitar, vou emagrecer, vou comprar um carro, vou trocar de casa, E eu sei que todos vocês têm esses planos e nenhum deles são ruins. Mas eu queria desafiar você a fazer planos espirituais a partir de agora. Eu queria desafiar você a se tornar um elo dessa corrente que nos liga até Cristo e que liga um Éden até o outro Éden.
eu queria desafiar você a fazer parte dessa corrente. Como eu disse, um passado todos nós temos dentro desse plano. Se estamos aqui é porque algumas pessoas colaboraram para que isso acontecesse, e eu, com toda alegria no coração, posso falar que tem testemunhas oculares da minha história aqui hoje. E hoje eu me sinto muito mais lisonjeado de poder falar isso para vocês, porque aqui tem pessoas que viveram a minha história junto comigo. E através do que eles fizeram, eles me inspiraram a construir um futuro dentro desse plano, para a honra e glória de Deus. Então, como eu disse, um passado eu sei que você tem, o presente eu estou vendo agora, mas e o futuro? O que você vai fazer com o seu futuro espiritual? Quantas pessoas vão ser abençoadas através de você? Se você topa o desafio, eu queria que você ficasse em pé agora, para nós fazermos uma oração juntos. Que Deus te abençoe e que você seja especial na vida de outras pessoas, que você marque a vida de outras pessoas como pessoas marcaram a sua vida. Feche os olhos. Pai, louvado seja o teu nome, porque nós podemos viver esses momentos. Louvado seja o teu nome, porque podemos ver pessoas ainda nesse mundo mal, com todas as distrações que ele oferece, entregando e selando a vida a ti e contigo. O plano da redenção ainda não acabou, o Senhor sabe muito bem disso, sabe melhor do que nós. Tem muita coisa a ser feita ainda. E hoje, nessa manhã, alguns voluntários se levantaram, se dispondo a ser usados por ti. Então, Pai querido, como ministro do teu evangelho, eu peço humildemente que derrame sobre todos eles o teu Espírito. Que nós hoje possamos presenciar não só o batismo do Dudu e da Lohane nas águas, mas o batismo desta igreja no Espírito Santo. Que eles sejam repletos da tua glória, para que possam transformar a vida das pessoas que estão ao redor deles, para que possam ser testemunhas do teu nome e do teu poder, para que enfim a história do pecado tenha o seu término em nossos dias, para que a gente possa ver Jesus voltando, mas não só contemplar isso por um breve momento, e sim estar com Ele por toda a eternidade. Então, Pai querido, entrego todas estas pessoas em tuas mãos, para que eles abençoem o mundo através e por meio da tua glória. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.